Oi, pode entrar, fica à vontade. Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários. E aí galera, beleza? Esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco, sempre falando de fantasia, ficção científica e terror. Eu sou Rafael Fernandes, editor e roteirista, e estou mais uma vez com o brilhante, a mente brilhante, careca brilhante, Eric Sama. E aí pessoal, aqui é o Eric Sama, editor da Draco, e hoje temos um convidado muito especial. Here comes a new challenger. Salve galera, eu sou o Cirilo S. Lemos, sou escritor e sou professor também, tô aqui com a galera pra conversar um pouco. E é isso aí, nesse clima aqui com um grande escritor e roteirista de quadrinhos também, cara. Roteirista também. A gente te arrastou pra esse inferno, a gente vai contar um pouco da obra dele aí, um cara que tem o Ciriloverso, é muito legal, que são aí diversos trabalhos com uma estética que tem alguma coisa em comum. Quero entender um pouco mais, eu sou um grande fã do Ed Extermínio e eu vou tirar minhas dúvidas aqui. A grande verdade é que o Cirilo S. Lemos é um dos autores mais comentados da nova geração. Porque depois aí da onda dos veteranos que a gente conhece, como Carlos Orsi, Roberto Causo, Otávio Aragão, Gerson Ribeiro, o Cirilo ele vem justamente dessa nova geração, né? Que é junto com o Eric Novello, com o Jin Anotsu, com essa galera aí. E o Cirilo é um dos caras mais comentados, assim. Lembro até hoje quando saiu a primeira resenha do Corra, João, Corra. Saiu na Imaginários 3, que foi o primeiro conto que o Cirilo publicou na Draco. O Antônio Luiz, também é autor da Draco. Antônio Luiz da Costa. Antônio Luiz MC Costa. MC Costa. Também é autor da Draco, mas o Antônio é o tipo do cara que não tem chapa branca com ele não, meu. É um cara conhecidíssimo por ser duríssimo nas suas críticas, ele não poupa ninguém. É muito sincero, muito contundente quando ele bota pra fazer uma crítica mesmo. E eu lembro que quando saiu o conto do Cirilo, só foi elogios, né? E aquilo realmente marcou muito. E eu sabia que era só o começo aí do que o Cirilo tinha pra trazer. Mas eu ainda não tinha lido O Alienado. Mas conta aí um pouquinho, Cirilo, como é que foi pra você quando você publicou o conto? Todo mundo começou a falar bem, foi muito legal naquela época. Você já publicava? Já? Não, o Corre João foi o primeiro conto que eu publiquei. Foi uma surpresa pra mim, na verdade, assim, né? Cheguei e mostrei pra todo mundo, olha só, olha essa pessoa falando comigo, era o Eric, querendo publicar uma coisa que eu escrevi. Eu escrevi o Corre João muito rápido, eu enviei pra seleção da Imaginários também, sem muita pretensão, que eu nunca tive... Qual o número do Imaginários? É, número 3. Imaginários 3. Olha que legal. 3. Foi o primeiro que eu organizei diretamente, né, como organizador. Sim. Então, a Imaginários já foi uma coletânea que chamou atenção já quando a gente frequentava a comunidade do Orkut, que a gente tinha lá escritores de fantasia, que era uma comunidade onde orbitou, assim, muita gente que a gente conhece hoje aí do meio, que anda escrevendo coisas, publicando coisas, passou por lá num ponto ou outro. Todo mundo, né? Todo mundo praticamente. Todo mundo. E foi lá que eu vi o Eric a primeira vez, assim. O Eric ainda tava cabeludo. Eu ia falar isso. Nossa, juro que ia falar. Maldita piada recorrente. Mas a foto dele literalmente era de um cara cabeludo de lado. E aí tinha o esquema dos sorteios, né? A gente postava quem ia publicar um livro, podia fazer um merchan lá na página se desse uns exemplares pra sortear entre os membros. É verdade. E quem ganhasse fazia uma resenha e tal. Foi ali que eu vi os Imaginários a primeira vez. E foi quando eu mandei o Corre, João. E como ele falou do Antônio, o Antônio, ele realmente é bem duro, assim. Ele não tem essa coisa de ser amigo, não ser amigo. Não tem essa coisa de ser chapa branca, não. Ele mete o serrote mesmo. Sem boia. E é verdade, Cirilo, desculpa. É corre, João, corre. Isso. Não corra, João, corra. Porque é corre, cara. Uma vozinha tá sempre... Corre, tipo... agita. E esse conto, ele tinha um final muito diferente, né? Ele praticamente encerrava no meio. Foi justamente o Antônio que falou, essa porcaria acaba no meio, aí você não vai terminar isso? Não, termina. Eu terminei, aí ele, agora sim. Então, desde o começo aí o Antônio, o Eric também deu umas dicas, então desde o começo eles já estão bem... Eu acho que eu não estaria publicando se não fosse as cotoveladas nas costelas do Antônio e o Eric e a Draco, né? Ia estar aí...
Cara, eu acho que o papel do editor é esse mesmo, que é indicar caminhos, restaurar o fôlego do autor, mostrar que talvez onde você parou. Eu acho que é isso, cara. É uma troca, é um trabalho de acompanhamento. É meio semelhante a um treinador de esportista. Eu acho que é Sim, isso. às vezes a gente também tem que ficar escutando uns gritos no ouvido, senão a gente não se mexe. Quando falou, a história vai terminar aí no meio, cara, mas foi isso que eu imaginei. É aí que eu quero parar. Não tá bom, vai adiante. Poxa, sabe? Aí a gente segue um pouquinho. E essa coisa de aceitar a crítica é muito dura mesmo, né? Principalmente quando o artista mesmo, né? Qualquer tipo de criação que envolve criatividade, é muito difícil você receber uma crítica. E o papel do editor, ou de qualquer tipo de obra artística, é de você tentar tirar o melhor potencial possível, ajudar o autor chegar o mais longe possível naquela intenção original. Por incrível que pareça, muitas vezes o próprio autor não consegue alcançar aquilo sozinho. E esse tipo de papel a gente acha muito importante, a gente valoriza demais, e é uma coisa que a gente não abre mão nesse trabalho que a gente faz na Draco, né? Sim, uma história publicada, ela é paradoxalmente coletiva e individual ao mesmo tempo. Ela é um trabalho de um autor, mas ele também é um trabalho de um grupo de pessoas. Então, sozinho você não alcança, talvez não alcance, né? Não sei, pode ter algum gênio por aí que consiga, mas sozinho você não alcança o potencial que você poderia com os olhos de outras pessoas que entendem do assunto, te dando aquela orientação, aquela ajuda, aquela luz apontando para aquele lado que você não tinha visto. Então, tem muito de coletivo no trabalho, não é só o autor, assim. Você tá certíssimo. E nessa mesa aqui nós temos 3 pessoas que já tiveram as duas funções. São criadores e também são editores. Você já trabalhou com organizando, você tem esse papel. E eu acho que a melhor forma de você entender o que é editar é quando você é editado e se sente bem. Você fala, nossa, eu não sei se eu tô entregando tudo que eu devia. Aí você manda o texto e aquele leitor vem e te aponta, olha isso e aquilo, e de repente você vê, olha, agora eu acho que agora arredondou. Muitas vezes seu olhar tá viciado no seu trabalho. Você já tá tanto naquilo ali que você não enxerga mais nada. Na minha visão, isso tem a ver também um pouco com a maturidade artística, né? Você saber que você receber um tipo de feedback ou um direcionamento, isso não tá tolhindo sua visão, não tá tirando a sua autoria, e na verdade isso tá te ajudando a chegar onde você queria. Porque, cara, na cabeça tudo dá certo, né? Claro, né? E a gente sabe as respostas na nossa cabeça, mas não estão explícitas no trabalho, né? Mas mudando assim um pouquinho de Lé com crepe. E o Alienado, cara, quando começou isso daí? Foi na sequência desse conto? Como é que é essa história aí? Então, o Alienado, a gente tem um problema com o Alienado. Eu tava até conversando com a Débora esses dias, que o Alienado, ela fica às vezes nos estandes da Draco, né? Ela tava me perguntando, Ciro, como é que eu explico o Alienado pra quem entra lá pra comprar o livro? Sem spoilerar. Sem spoilerar, né? E o Alienado é uma coisa, assim, que eu tenho dificuldade de tentar explicar o que é exatamente. É uma história muito simples. Eu comecei a escrever o Alienado, foi muito antes do conto do Corre João, na verdade. Também escrevendo como um exercício para ficar na gaveta, assim. Eu não tinha muita pretensão com ele. Até porque eu comecei a escrever ele, eu tinha 21 anos, mais ou menos, depois que eu tinha desistido da minha mega trilogia que ia mudar a fantasia. Aí... Olha, você também tem uma. Acho que todo mundo tem. Inclusive, ela chegou a mudar de fantasia estilo Tolkien para fantasia estilo Star Wars. Né? Olha só. Mas depois que eu vi que não rola, eu comecei a escrever o Alienado nos intervalos dos 10 milhões de empregos que eu fazia para poder tentar cuidar do meu filho pequeno, assim. Que eu fui pai muito novo, e um pai novo e desempregado. Então, enquanto eu tava lá tomando conta de loja, varrendo, eu tava lá anotando em tudo que era folha de caderno. Cada pedacinho do Alienado tá numa folha diferente, assim. De onde você veio, Cirilo? Conta um pouquinho aí do seu background, cara. Você é do Rio, de Nova Iguaçu. Então, eu sou do Rio, nasci em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade da Baixada Fluminense, talvez seja a maior cidade da Baixada Fluminense, assim. Acho que é a terceira maior cidade do Rio. É uma cidade que a gente não tem muito acesso a nada lá. Mas vocês têm acesso ao Elberson, que era o leitor mais chato da MED. Ele era de Nova Iguaçu? Ele era de Nova Iguaçu. É um marco, tem que ter uma estátua dele lá. Ele também é lendário também. Eu não sabia que ele era de Nova Iguaçu. Você achou que você era a pessoa mais famosa de Nova Iguaçu, mas não é o Elberson? Não, acho que o Humberto Martins, acho que é o... Olha só. Não, acho que é a Fanny do Big Brother. Sei lá, tem um monte. Essa nem sei quem Tem um monte de celebridade de Nova Iguaçu. Tem um monte. Lindbergh Farias, lá, do PT. E foi prefeito lá. E aí a gente fala que lá a gente sofre da síndrome do México, né? Que a gente é perto demais do Rio, pra tudo de importante acontecer lá, mas longe demais do Rio pra gente não conseguir nada.
que é muito longe, o transporte é muito difícil. Então, eu nasci lá e cresci lá, então minha realidade é bem suburbana mesmo, de dificuldade de acesso a um monte de coisa, mas lutando pra subir, crescer, né? Aprender, melhorar. E o Alienado, ele surge durante essa sua fase aí, do começo da sua paternidade, você trampando. E essa fragmentação na construção tem a ver com a história também. Então, o Alienado ele não foi um trabalho de longo prazo, assim. Como eu passei muito tempo escrevendo, eu levei 8 anos escrevendo ele intermitente, assim, eu desistia, jogava ele fora e voltava. Então, acho que essa fragmentação na escrita e temporal também, ela também se reflete um pouco na história. Eu comecei por volta de 2004, mais ou menos. E eu só decidi realmente finalizar ele de vez quando ele ia ser publicado. Então, foi quando eu decidi, então vou finalmente sentar aqui e vou acertar isso. Então, acho que essa coisa fragmentada dele, ao mesmo tempo que faz parte da narrativa, né? Porque a gente está vendo a narrativa de um homem que é fragmentado. Inclusive, um dos títulos que o Alienado já teve hoje tinha a ver com isso, né? Fragmento. Então, como é uma narrativa fragmentada, do ponto de vista de um homem que está fragmentado, ele não sabe exatamente o que a realidade dele tem de real, de palpável, de verdade, então acho que funciona. Mas tem um pouco a ver também com Quando que ele foi lançado? 2012. 2012. Então foi o terceiro ano da Draco. Foi o terceiro ano da Draco. E é engraçado porque ali no começo, eu lembro que era muito difícil tentar lidar com as ideias de como você crescer o catálogo e tal, e ao mesmo tempo avaliar os originais. Era um momento realmente bem distinto ali, era um comecinho ali, aquela inspirada de fôlego que a gente toma pra fazer as coisas. Eu lembro que o Alienado eu fui lendo aos pouquinhos e tal, mas quando eu peguei mesmo pra ler, porque eu tava devendo um retorno pro Cirilo fazia tempo, aquilo me prendeu de um jeito que eu falei, meu Deus do céu, esse livro tá pronto, não tem nada pra ser mexido nesse livro. Eu achei ele também bem, assim, ele te amarra muito. É muito sólido. Porque se você sai dessa leitura, você se perde. Então ele te obriga àquela entrega mais ampla, assim. Me lembrou muito algumas coisas do Philip K. Dick. Quando eu vendo o livro nos eventos, eu falo, nossa, se você gosta de Philip K. Dick, esse é o Philip K. Dick lá da quebrada do Rio de Janeiro. Aí o cara fala, orra! Por incrível que pareça, o Dick, ele veio depois na minha vida, assim. Eu comecei a me interessar pelo Dick quando fizeram essa comparação. Mas isso acontece muito, cara. Isso acontece muito com gente que cria, porque a gente acaba, como é que eu vou dizer, vivendo campos, né? Campos de criatividade que já estão habitados. A gente não tá descobrindo, a gente acha que tá descobrindo, e aí quando você chega, tem outros seres que vivem lá, né? E não estamos descobrindo fogo agora. Exatamente. Eu até contei aqui num outro programa sobre como eu e meus amigos, a gente reinventou o RPG jogando livro-jogo. Porque acabaram os livros-jogos que a gente tinha, e a gente falou, então vamos fazer as histórias e você decide. E aí meio que te inventou o RPG de lá novo. Também, nossa, a gente também meio que reinventou o RPG assim também. Então, isso era muito... Era um zeitgeist da época. Montanha de fogo, essas coisas. Isso, exatamente. Mas o Alienado, quando eu li, não me parecia uma coisa que foi feita em doses homeopáticas, foi feita em diversos momentos. É engraçado como a obra me pareceu sólida. Eu lembro quando eu acabei de ler, eu escrevi muito empolgado pro Cirilo, tava super impactado, né, como se diz hoje em dia. Tava super impactado pela obra e realmente eu falei, Cirilo, a gente precisa publicar isso já. E aí o Cirilo ficou feliz e a gente então botou isso significa aqui nessa mesa aqui de bar que o livro tá quase completando 10 anos, hein? 8 aninhos, né? 8 aninhos, a gente pode pensar em alguma coisa, hein? Mas vamos guardar isso aí. Não lembro do mês, você lembra, Cirilo? Se eu não me engano, foi em maio. Começo do ano, meio do primeiro semestre. Olha. Então, pegando aí isso aí que você falou sobre o livro estar compactado, ele não parece que foi feito em doses homeopáticas, porque talvez seja porque apesar dele ser um livro de ter sido escrito em longa duração, por assim dizer, eu sempre tive mais ou menos a certeza de para onde ele ia. Assim, eu sabia o que ele era e para onde ele ia. E ele é um livro que também as pessoas leem muito rápido. Então tem gente que chegou para mim e falou que leu em uma tarde. Isso é legal, mas ao mesmo tempo meio, fiquei 8 anos trabalhando e você leu isso numa tarde. Ô, Cirilo, você tá falando isso na cara de quem faz quadrinhos mesmo? É verdade? Mano. O quadrinho você lê em 20 páginas O cara lê um quadrinho que a gente levou 2 anos pra fazer em 30 minutos, bicho. Então, meu filho, aproveitando aí, ele leu o Ditadura no Ar também, 30 minutos. Mas só tem figura. Só tem figura. 5 anos pra fazer, eu e o Abel. Só tem figura. Ele botou um diálogo ali no final. Ele leu também, ó.
Aí é legal quando as pessoas leem rápido, porque a gente vê que elas já foram Sabe qual que é o absorvidas. problema? Eu tenho muitos amigos que são da literatura, e a gente troca, né? Ah, não, fica com o meu quadrinho e eu pego o seu livro. Às vezes, na viagem pra casa, a pessoa no ônibus lê o meu quadrinho e já dá o feedback. Enquanto você nem, E falando nem assim, leu a não vejo a introdução. hora de você ler o meu livro. Eu falei, cara, entrou na pilha de livros infinita. Tipo, Pois é. E Só é a coisa é uma coisa realmente que é da natureza da literatura, né? Ela exige muito mais esforço do leitor para poder consumir. Curiosamente, talvez quadrinho exija mais esforço, porque você tem que, às vezes, uma equipe de 3 pessoas para fazer uma história. a produção exige Isso. muito mais esforço do que a Porque literatura. assim, não é que a literatura é feita de forma simples, não é isso, mas é que exige uma pessoa. Se você se isolar, literalmente você um faz. trabalho braçal, né? Que o cara tá lá, ó, Isso. passando tinta no papel lá. O desenhista fica preso um bom tempo ali, não tem atalhos. Não tem pra onde ir, não. Barato. E, enfim, essa historinha do Alienado, um livro que eu lembro que... Você lembra quando saiu Resenha na Carta Capital? Foi Sim, super elogiado sim, pelo é. Antônio. Ele foi bem recebido pelas pessoas, né? Eu eu não tenho problemas com críticas, assim, porque eu sei que quando a história sai de mim, tá lá publicada... Você não tem porque desde o primeiro conto elogiaram, cara. Não, mas brincando. mas sério, sem brincadeira. É por isso que eu falei no começo, não é rasgação de seda. É por isso que eu falo que o Cirilo, ele é um cara realmente que se destacou. Porque ele é um autor que, quando ele começou, ele já tava num estágio de maturidade muito maior do que a maioria do Ele pessoal. o pouco que eu editei dele, dá pra ver que ele tem muita consciência de onde quer chegar. Ele não tem aquela coisa de, ai, puxa, fiz essa parte aqui porque eu estava... sabe? Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Cada parágrafo do Cirilo é assim. Então dá um pouco de raiva quando eu escrevo alguma coisa e mando pro Cirilo, ele me mostra as coisas que ele acha que eu tenho que mudar de forma muito específica e muito clara. E aquilo me marcava, falar, cacete, o cara sabe exatamente o que tá dando ruim aqui, sabe? Enquanto eu acho que o meu processo é um processo mais solto, de ir descobrindo, vou primeiro vomitando e depois vejo o que dá. Mas nessa vomitada, aí você escreve 3, 4 mil palavras de uma vez. Eu acho isso muito bom. Você escreve devagarzinho, né, Cirilo? Pô, eu escrevo um parágrafo e depois apago aquele parágrafo todo. Depois escrevo e apago. Sabe qual que é o meu processo atual? Eu escrevo a história inteira, aí eu abro outro arquivo e escrevo de novo, aí passa uma semana, eu abro outro arquivo e escrevo de novo, porque eu tenho excesso de detalhes. Então, pra quadrinhos, eu preciso suavizar os detalhes pra eu conseguir publicar num formato que eu consiga bancar. Senão, todos os meus trabalhos teriam que ter 60 edições, cara, porque eu quero pôr ali todo... Não, mas tem uma conversa que não pode faltar, tem um não sei o quê. Então, esse processo de apagar, eu compreendo bem, porque você tá lapidando, né? Tá aí chegando num ponto... Pois é, isso aí que você falou também é uma coisa que eu tenho que me vigiar muito, porque senão eu faço arquivos sobre a minha história gigantescos, com detalhes que eu nunca vou usar, então. Mas é curioso, porque a gente tá falando sobre processo, me lembrou na época que a gente tava construindo o Extermínio. Extermínio é um romance fix-up, né? Que ele é feito a partir de vários... são vários contos que formam uma história maior. O primeiro conto foi o da Dizzy-o-Punk, né? Que foi o Alto do Extermínio. O Alto do Extermínio. O outro foi o do Excalibur, que era o Rei às Margens do Rio. O terceiro foi... Ele não saiu em lugar... O terceiro é original do livro. O terceiro e o quarto. E eu lembro, justamente, que... Qual que era a minha ilusão como editor? Ah, não, já tem uns contos prontos, ele vai escrever o terceiro e vai ficar pronto. Mano, que trabalho que esse cara me deu pra entregar esses últimos 2 contos, porque ele nunca tava satisfeito. E quando você vai ler, tá perfeito, não tem nada pra mudar. Cara, é um dos melhores livros da Draco. Eu tive uma experiência muito boa lendo. Ah, legal que vocês gostaram, mas se eu pudesse, eu ainda reescrever mais coisa nele. Não, eu gostei muito. Assim, eu sou editor também, né, bicho? Você olha ali, você acha o DNA. Mas quando eu li, eu tive uma experiência muito boa, do tipo, nossa, que ideia legal. E aí postei, e teve vários amigos meus, o Mário, por exemplo. O Mário sempre comenta. Ele se tornou um fãzão seu, ele acompanha tudo. É o Mário Henrique, né? Mário é gente boa. E aí ele sempre comenta que é o livro favorito da Draco dele, é o Extermínio. Então, você me falou uma coisa quando você leu o Extermínio, que agora eu tô levando em conta na sequência do Extermínio, então tô levando... Vai sair uma sequência de Extermínio, Cirilo? Se vai sair, quem sabe, né? Caramba. Mas que eu tô trabalhando nela há um tempinho, tô... Muito bom. Mas eu tô levando uma coisa que você me falou, depois eu te falo o que é, assim, mas eu tô levando em conta também uma das suas dicas de edição lá, eu tô levando em conta porque eu acho que fez muito sentido, depois eu te falo o que é.
porque senão você vai soltar spoiler. Se não, solta spoiler. Não, sem spoilers. Vou falar logo do final do livro, então. Então. Isso é importante. Acho que essa troca também entre autores e editores é sempre válida. A gente tá construindo um ambiente muito saudável na Draco nesse sentido, em que a gente aprende muito, cara. Quando eu vejo, sei lá, uma conversa que eu tive com o Eric, muda meu trabalho. Uma conversa que eu tenho com outro colega, já coloca uma outra questão. Mas quando a gente acha que a gente já aprendeu, né, é quando a gente fica estagnado, é onde começa a decadência, né? Então a gente a gente pode ficar satisfeito, a gente tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa nova. O Extermínio, eu acho que ele é um exemplo bem interessante do trabalho do Cirilo. Eu acho que um exemplo, talvez... Do que se trata, pra quem não conhece? Então, é uma história que se passa no começo do século XX, né, na Belle Époque, né, Cirilo? Por aí, começa na década de 1936, pra ser mais específico. Só que é uma história alternativa, né? Você um Brasil alternativo. Mas como assim ele é alternativo? Aqueles integralistas não são os mesmos de hoje? Né? Você deu azar, hein? Acho que você bateu na direção da história alternativa e acertou a raspei no... Então, esse integralista é integralista em qualquer lugar, né? Então, por isso que são os vilões perfeitos. Podem enfrentar o Hellboy, Indiana Jones ou Tom Cruise. São os nossos nazistas verdes, né? O Extermínio, na verdade, ele se passa um Brasil alternativo, que é alternativo porque o Império não acabou em 1889 com a proclamação da República. Ele continuou. Então a gente teve um Dom Pedro III que avançou até mais ou menos a década de 30 e ele já chega lá bem num estado de saúde bem debilitado, né? Porque tem um membro da família real, de fato, da época, que ele tinha alguns problemas neurológicos, mentais. Ele chegou até a se tratar com Freud, né? E aí esse sujeito, ele é o imperador do Brasil na época. Então, não esquecendo que a gente está tratando de uma ficção científica, fantasiosa, né? Uma história mais chuta o balde. Então a gente tem os eugenistas da época trabalhando em formas de criar clones de grandes líderes da época para que esses líderes possam se perpetuar, assim. Então isso tudo é um boato, na verdade. Um boato que corre na política brasileira. Mas, de fato, o imperador velhinho aparece com um bebê. E ele coloca esse bebê como o herdeiro dele. E como assim bebê se esse velho mal para de pé? De onde apareceu uma mulher para ele ter um filho? De onde vem isso, né? E aí começa uma conspiração em torno desse bebê e de como os militares estão se aproveitando de uma onda onde a esquerda e tudo que é socialista na época, bem antes dessa onda de agora, né, ser criminalizada. Então eles se aproveitam disso para derrubar o império e instaurar uma república militarizada, por assim dizer. Mais atual do que nunca. Então, é por isso que eu brinquei aqui, porque eu acho que o livro tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo. Pois né? Coincidência. Com a única diferença é que tem um herói. A gente não tem. A realidade é muito mais dura, né, cara? E fala um pouquinho do herói, eu acho que o herói é bem legal. O herói é brilhante, cara. Ele é perfeito, acho que é um personagem bem típico do Ciriloverso. Vocês usariam a palavra herói pra ele? Eu sempre penso nele como um cara meio questionável. É o herói, cara. Herói no sentido... É o protagonista. É o protagonista, exatamente. Então, a gente tem um cara que ele é um matador de aluguel, né? Então é aquele cara aquele jagunço que as pessoas, que quem quer se livrar de um adversário político, chega nele, dá um dinheiro pra ele. E ele é um cara meio tão moral que ele arrasta o filho dele pra ajudar ele nas coisas. O filho dele é uma criança, assim. Sabe? Então ele bota o filho dele para ajudar. Ajuda com isso, ajuda com aquilo. Você fecha aquela porta ali. E bem Brasil. Ele não tem onde meter esse moleque. Então ele tem que arrastar. Ele leva o moleque pra cima e pra baixo. Um pai solteiro. Só que o nome dele é Jerônimo Trovão. As pessoas perguntam se eu inventei esse sobrenome Trovão, né? Trovão, na verdade, era o nome de um republicano também da... Que legal. Um professor de história, né? Achei um nome bem... bem forte, muito forte, Cirilo. Um nome pitoresco. É isso aí. Uma coisa que o Antônio Luiz, a gente mencionou ele aqui, uma coisa que o Antônio Luiz falou uma vez na comunidade de escritores de fantasia, que ficou é que nenhum nome é estranho para um personagem brasileiro. Que aqui é uma mistura gigante. Então você pode ter um Vantuil DiCaprio. Porque tem cidade no interior que... Você pode ter o Rony Von. Você pode ter o Rony Von. Você pode ter, então... Qualquer nome é aceitável aqui. Então, porque a gente tem essa mistura. Então, o Jerônimo, ele é de uma família... E ele é um cara também que ele não é muito bom da cabeça. Porque ele começa a ter umas visões de uma santa. E essa santa, ela fica falando pra ele as coisas que ele tem que fazer. Então, ele acha que é uma perturbação. Mas fica meio no ar, assim. Será que realmente é algo místico? Ou é alguma coisa de percepção extrasensorial, psiquismo? Porque o livro também brinca com essas coisas que tem militares pesquisando o psiquismo para usar como maneira de localizar submarinos inimigos. Então a gente fica nessa sem saber se os caras têm algum tipo de... A família tem um tipo de dom
ou se é alguma coisa religiosa mesmo. Seja como for, essa santa, ela fala pra ele coisas que vai acontecer alguns segundos no futuro. Então ele usa isso no serviço dele, pra sair no tapa com os caras, ele sabe onde o cara vai bater, então ele é meio que inatingível, assim. Ele tem um senso de aranha, cara. Como se fosse um muito sentido legal. de aranha, assim. Ah, nossa, pra mim sempre foi uma coisa mística. É engraçado, né? O autor ficar com essas coisas. Não sei se é sério, se é coisa da cabeça. Pra mim é místico mesmo. Vocês completam. A obra é de todos. Assim, porque... A obra é viva. Porque na história fora da história, né? Coisa que eu tenho a biografia dele na minha cabeça, então... Você não conta, não conta. não Você vai pode contar. usar em outros lugares. Então ele tem uma coisa meio religiosa também, por isso. E fica nessa coisa de que será que é mística? Porque o filho dele também pode ter esse tipo de coisa, mas vendo uma figura diferente. Vendo uma figura mais voltada pro super-herói. Então, será que realmente é coisa da cabeça dele? Será que é místico? E aí, nesse painel de fundo, aí se desenrola essa conspiração e esse cara decide que ele não quer mais isso e vai levar o filho dele embora. Então... Mas é por isso que eu acho que o Extermínio ele é um material legal pra você meio que conhecer a cabeça do Cirilo. Porque mais do que o Alienado, ele junta vários desses elementos, ele junta a questão da ficção especulativa, conhecimento de história que você tem, que é muito forte. Você brinca com as suas referências de origem, que se passa na Baixada Fluminense. Passa Nova Iguaçu, boa Pois parte é. da história. Pois é, e isso tudo eu acho que vai se repetir, é uma coisa que vai ser muito presente em vários materiais seus, porque o Cirilo tem muitos contos, né? Muitos contos publicados não só em coletâneas, mas também em contos solos, publicados em e-book mesmo pela própria Draco. Ele participou de coletâneas aí importantes que juntavam os autores do momento, como a Geração Sub-Zero, né? Sub-Zero. Tem uma coletânea, inclusive, que ganhou o prêmio aí, uma capa... Como é que é o nome dela? Do SESC? Fractais Tropicais. Aqui traz, trás. Ah, é. Fractais Tropicais. Tem uma capa meio brilhosa, meio... Isso, um trava-língua de primeira. Nelson Oliveira, Luiz Nelson Oliveira, Braz. Luiz Braz. O material do Cirilo, ele sempre vai tratar dessas coisas. Sempre vai tratar de misticismo ou da questão das pessoas que estão na periferia ou nos subúrbios. A parte histórica sempre é bem embasada. É muito interessante, né? Uma coisa que se repete bem. Ele passeia legal por vários gêneros, né? Tem história cyberpunk, tem história histórica, tem faroeste, weird western. É, faroeste estranho, como é que fala em português isso daí? Faroeste bizarro, talvez. Faroeste bizarro. Acho que é bizarro uma palavra. Esse faroeste bizarro aí tem mais 2 continhos curtos também completando a trilogia. Tipo Você é um fã Clint de, Eastwood. você é um fã de faroeste, né, Sou. Cirilo? Cirilo gosta muito do Leone. Gosto. Acho que minha trilogia favorita depois do Indiana Jones é a do Homem Sem Nome lá do... Ah, sim. Coisa boa, né, cara? É demais, né, cara? Então, eu acho que o material do Cirilo ele é legal por conta disso. O Cirilo, ele é um romancista porque a gente força ele, porque se deixar ele só escreve contos, porque ele tem muitas ideias que batem forte, que entregam uma mensagem muito rápida. Coisa que tem no Extermínio, também tem nos contos do Cirilo, a referência aos super-heróis e à cultura pop. O Cirilo sempre tem algum herói, sempre tem gibi, sempre tem essas coisas. E por falar nisso, a gente tá falando de quadrinhos toda hora aqui, porque eu sou chato do quadrinho, mas você queria ser roteirista de quadrinhos? Qual que é a história? Desenhista? Qual que é o lance? Pois é, eu queria ser... Na verdade, essa minha coisa com escrever ficção é porque eu queria ser desenhista de história em quadrinhos mesmo. Assim. Eu queria ser um desenhista da Marvel, da DC. Só que os anos 90 e o Rob Liefeld destruíram minhas pretensões, que eles eram a referência que eu tinha pra copiar os desenhos e tal. Que dó! Deixou mais difícil. Pois é. É E tipo agora? aprender a cantar com, sei lá, o Bob Dylan ou Belchior, né? Que tem um estilo ali característico, mas não dá pra ir muito longe se você não Eu tiver aprender boas... a cantar com os funkeiros do Rio de Janeiro. É, então. E aí fui crescendo, fui desistindo, e eu percebi que o que eu gostava... Eu gosto de desenho, gosto de ilustração, né? Não sou bom nisso, não é minha área. Mas eu percebi que o que eu gostava mesmo não era necessariamente de desenhar quadrinhos, era de contar histórias. Então foi quando eu comecei a pensar nessa coisa de escrever, assim. Foi quando eu comecei a desenvolver minha trilogia de fantasia de 1000 páginas que ia salvar a fantasia nacional, com espadas mágicas e etc. A melhor forma dessas trilogias de salvar a literatura nacional é não existindo. Não sendo escrito. Desistam. O Alienado foram as primeiras páginas de quadrinhos que você publicou? Na verdade, sim. Porque né? tem quantas páginas? Tem umas 4, 8 páginas, eu não lembro. Tem umas 8 páginas, eu Por acho. aí, tem uns outros E páginas. eu lembro que eu recebi os originais do Cirilo. Você considera quadrinho já? Claro que é quadrinho, poxa. Tem umas partes do Alienado. Mas você que entregou são- um segredo, sabe? Que ali quem desenhou não foi eu, foi o Virgílio lá, o personagem. Não, mas é verdade, tá até no crédito. O crédito é meio metalinguístico. Isso, né? exatamente.
O Cirilo entregou os originais em papel mesmo, né? Ele mandou pelo correio, eu escaneei Nossa, pra colocar que no medo. livro. Não, foi um trabalho pra conseguir aquilo ali, porque eu não achei scanner pra aquela folha maior em lugar nenhum, velho, Nova não Iguaçu. tem, não tem lugar nenhum, cara. E O aí- Eric teve que conseguir, né? Sim, Teve que mandar sim. pra ele. Pô. Sim, aí eu consegui escanear e a gente conseguiu colocar no livro. Mas depois disso, a gente entendendo que o Cirilo tinha afinidade e capacidade, né? Porque é isso que eu falo. O Cirilo realmente é um cara que veio bem pronto. Habilitado. Habilitado. São seus olhos. Ele fez o roteiro do Terra Morta, Obsessão de Vitória, né? Exatamente. Ele roteirizou um conto do Thiago Toy para o gibizinho do Contraversão, que é um gibizinho que vende bem até hoje. Impressionante como a gente é um... Tem a arte Do lá- Victor Freund, muito lá legal. Robert Crumb. Muito legal. o O Freund Vitão é é o maluco. É o nosso Crumb, né? Tem muitas coisas ali no Vitão que o Crumb é uma delas. É verdade. Eu gosto muito do trabalho dele. Inclusive, cadê você, cara? Manda coisa pra nós. E Coisa pra nós. Depois você roteirizou também o meu conto, né, Cirilo? O Devorado. Sim, sim. Nossa, Depois... capinha laranja. Sim, foi nosso primeiro gibi juntos aí, que o Cirilo fez o roteiro, melhorou bastante o começo do conto. Nada. São linguagens diferentes, né? Então, Sim. E é isso que foi interessante no processo de edição. Eu lembro que o Rafa pegou bastante no pé, na parte de diálogo e tal. A gente trabalhou em cima, mexemos muito nisso. sim. E é legal. Então, por ser justamente a linguagem diferente, até pra escrever o roteiro, sair carregando muita coisa de conto lá pra dentro do roteiro. Isso. E o roteiro tem que ser um negócio mais sucinto, né? Mais objetivo. É outra coisa. Eu tô sofrendo um processo contrário, porque eu acho uma perda de tempo escrever as coisas de uma maneira literária. Eu fico, pô, mas por que eu vou fazer isso, cara? Já tá aqui. Não, mas tem nos... Ah, droga! Tipo, me trava, porque faz muito mais sentido ir direto ao ponto, né? Sim. São lógicas diferentes. É muito interessante essa coisa de você flutuar, né, entre literatura e quadrinho, porque são... E no cinema, a diferença ainda é maior, porque na literatura e no quadrinho, o nosso espaço de metragem é físico, é espacial. E no cinema é tempo. É tempo, né? Mudou toda a Sim, lógica. tipo uma página, 1 minuto. uma coisa Isso, assim. você lida com o tempo, você não lida com o espaço. No quadrinho, o espaço ainda é mais marcado do que na literatura, porque ele não é nem modal, né? Ele é fixo naquilo que ele se propõe. É uma página. No literatura, você pode ler no Kindle e ele transforma aquela página talvez num parágrafo e tal. No quadrinho, não. É uma página e é uma página. Página é uma página. E o Devorados, ele é legal porque ele trouxe também, ele tem um arco de uma cultura que eu gosto muito, inclusive, que eu não paro de estudar, sempre que eu posso, eu tô lendo a respeito, que são os persas, né? Aquela coisa meio do Irã medieval, do Irã na antiguidade, aquela coisa meio aquemênida. Então, os personagens do Eric, eles têm bastante dessa cultura do Oriente. E tem até a gente pode até falar que tem uma coisa meio Dragon Ball também, né? Umas Sim, sequências. sim. Brincando muito com essa questão das lendas, né? Porque se você olhar lendas orientais, tem muito disso, né? Das transformações, da magia de forma bem... que deixa os caras com poderes muito absurdos. É diferente da novela de cavalaria Do medieval. homem que não é só um homem, ele vem dos deuses. E você tem mais um trabalho de quadrinhos com a gente, que é o Na Quebrada, que você fez aí a história junto com o de Leve, né, cara? Junto com de leve. Foi muito interessante esse processo. Eu lembro dele dar várias ideias e aí você meio que sintetizou e montou a história, né? É a Então, capa do gibi, não é? Claro. Então, a gente trabalhou em dupla, né? Aliás, o Na Quebrada fez bastante sucesso na escola lá que eu trabalho lá. Eu trabalho numa escola da periferia, na escola pública. E aí, num evento que a gente fez uma palestra, eu mostrei. Conversa muito com as pessoas, né, cara? Eu mostrei todos os meus livros. O que a molecada, assim, chamou a atenção foi o Na Quebrada. Tô até devendo um pra biblioteca lá. Mas é isso, cara. Identificação é tudo, né? Quando você faz alguma coisa que tá falando da realidade das pessoas, dá até um arrepio, cara. Você vê a maneira como isso atinge, né? Como isso é poderoso como linguagem. As próprias palavras são muito presentes nessa história que tem na Quebrada. Vem muito também da história do Ramon também, né? O de Leve também. Sim, com certeza. Aquela coisa do clipe dele, que ele trata da dificuldade com Morcego, né? Do estalactite. morcego, do estalactite. De ser pai, porque ser pai não é fácil, ainda mais ser pai, às vezes, nas situações difíceis que às vezes a gente passa na vida. Então, tem muito disso nas músicas dele também, são muito legais de ouvir também. Eu gosto muito dele, cara. Acho o trabalho dele muito legal. E ele também é um cara que batalha, ele tem esse espírito meio Draco Spirit mesmo, né? Ele tá Sim. lá, ele grava os CDs, ele vende, então... Eu tô super querendo ir pro Rio pra gente fazer um evento com ele. Vai rolar, vai rolar. A gente ia se encontrar, mas não rolou naquela vez, né? Ele teve um imprevisto. A gente faz um bem bolado aí e se reúne. É que ano passado foi... Você ouviu a retrospectiva? Foi o troço... foi imorrível. Ano passado foi ótimo. Esse ano vai ser melhor ainda. A gente descobriu que era imorrível em 2019. Trabalhamos muito.
Mas, cara, pra mim aquela história foi uma história que não poderia ter sido escrita nem só por você, nem só pelo de leve. Ela tem aquela pouquinho dos dois, aquela mistura legal. Acho que ela tem uma personalidade muito forte. Eu sei que o público que assim, o Na Quebrada é um projeto muito específico. Ele atinge pessoas que normalmente os nossos trabalhos não atingem. É uma das histórias que as pessoas mais comentam. Elas leem e falam, nossa, aquela história mexeu comigo, eu curti demais. Eu vi uma galera falando que lembra das batalhas aqui de São Paulo, da Galeria Olido, no Rio, onde rolavam as batalhas de rap. As batalhas acontecem muito em Madureira também, nos lugares mais lá pra São Gonçalo. Pode crer. Cirilo, agora sou eu que, já que você é da CNK, você desafiou o Eric, eu vou te desafiar, cara. Quero que você escreva uma história pra um álbum da Draco. Chegou a hora. Bora? Calma, eu sei que você tá fazendo outras coisas, mas bota na sua fila aí depois do Extermínio 2. Rafael. E as publicações no exterior, Cirilo? Você participou do Mammoth Book of Dieselpunk, que foi a primeira coletânea de Dieselpunk que os gringos fizeram depois da Dieselpunk da Draco. Acho que talvez tenha sido a segunda do mundo. Sim, né? Da Draco foi a primeira, né? Pois isso aí é uma coisa que a gente também tem que espalhar mais, né? É um título nosso. Isso, né? A gente fez isso com o Rei Amarelo também. A gente tem muitas publicações, Solarpunk, que a gente botou... Tá lá nos pioneiros do negócio. O Dieselpunk, eu acho que... Não tenho certeza. Não tem outra anterior à nossa no mundo. Foi a gente virou até referência pra outras que, quando a gente tava conversando sobre essa publicação gringa, né? Do Sean Wallace. O meu conto foi traduzido pelo Christopher, né? O Christopher Casten Smith, que tem um nomezinho difícil da gente falar sem atropelar. O texano mais brasileiro. Mais brasileiro de todos. E aí a gente conversando a respeito, a gente não achou referências, assim. Os gringos chegaram a olhar o nosso e falar, os brasileiros já fizeram e a gente não fez. Então... primeira onda do mundo aí. Eu não sei se essa do Sean Wallace foi a segunda, né? Mas também tá aí no... Mas é interessante isso, né? Eu acho que é o tipo de coisa que a gente sempre tem que se lembrar, né? Muitas vezes quando a gente tá conversando sobre projetos, a gente tá naquela briga de dia a dia pra fazer as coisas acontecerem, a gente esquece das coisas que a gente já fez, né? Das coisas que a gente já realizou. Eu acho que esse legado é o mais importante do trabalho da Draco, né? Porque, cara, se pensar que são 10 anos só publicando material brasileiro, abrindo caminho, inventando caminhos, abrindo estradas. Enfrentando preconceitos, enfrentando visões limitadas, descobrindo gente que quer um algo mais. A Draco tá sempre nessa toada, né? A gente não pegou nenhum atalho. E pra livraria, né, cara? A gente sempre foi pra livraria. É pra estar onde estão os gibis e os estrangeiros, sabe? Onde estão a literatura dos maiores escritores gringos. O nosso tá lá do lado. Eu acho que esse tipo de coisa a gente nunca pode esquecer. A gente tem que realmente ter orgulho disso, porque é uma conquista muito relevante. A Draco também traz o livro como um produto pop também, né? Tá produzindo cultura pop. Porque muita gente, né? Eu vejo isso porque eu também dou muita aula para adolescente, torce o nariz para livro mesmo, quer saber coisa de chato, coisa de velho. Muita gente tem essa ideia do livro como aquela coisa chata, ultrapassada, não serve para nada, né? A Draco também traz essa coisa de trazer... o prazer na leitura. O prazer da leitura, os temas que ela trabalha. Com o Dieselpunk, é curioso que praticamente ela cristalizou um gênero que é muito falado, porque o Dieselpunk ele é muito falado, você vê muito desenho. Cinema, né, cara? Jogo de videogame, mas né? Você não vê, BioShock, você não por vê exemplo, livros né? sobre isso, você não vê tipo isso sendo cristalizado em história, é raro. Então, Steampunk já tinha um monte, né? Mas Dieselpunk... O Steampunk tem uma força tremenda, mas o Diesel, ele não tem a mesma. Então, o livro que a gente publicou, ele é o que cristaliza isso no primeiro momento. E é muito mais legal que é a gente passando na frente do mundo lá fora, pelo menos. Cara, e o Brasil, ele tem que ter essa postura. A gente tem uma música que tava à frente, a gente tem muitos caras da literatura. O Machado de Assis é um monstro. A gente teve quadrinistas, tem até hoje, como Alaerte. A gente tem gente muito à frente, cara. Teve uma época que a música brasileira ditava o que ia funcionar. Você vai ouvir Sympathy for the Devil do Rolling Stones, a bateria é o sambão lá, cara, que o cara ouviu e pensou, isso é diferente, isso tem a ver com o diabo. Então a gente sempre teve a ver com o capiroto e sempre esteve à frente. O Brasil é foda. A gente passa na frente quando a gente começa também a trazer coisas que são brasileiras para o negócio, né? Apesar de eu ser da opinião de que o autor ele pode escrever
sobre o que ele quiser, onde ele quiser. Tudo eu acho que quando a gente traz coisas que não buscam só emular o que os estrangeiros estão fazendo, a gente acaba tendo mais relevância no que a gente produz. Eu acho que você põe uma verdade ali, né? Só pra concluir aqui, cara, o que a gente pode esperar do Cirilo daqui pra frente? Sem, né? O máximo que dá pra contar, sem o Eric rasgar seu contrato aqui na mão. Não, mano, pelo amor de Deus, não vai demorar muito, porque o Cirilo, ele é muito cuidadoso com a produção dele, cara. Então as coisas demoram. Nesse ponto eu invejo tanto o Eric, que joga lá 5.000 palavras em 1 hora, quanto Tudo errado. quanto o Edu, que religiosamente todo ano tem um romance pronto e escreve ali aquela disciplina toda. Eu invejo isso. Mas o que eu tenho agora, o que eu tô trabalhando agora, já há muito tempo, já é uma continuação direta do Extermínio, né? O que vem depois, né? Um pouquinho mais focado num personagem do que no outro, mas tá seguindo. Eu não sei também como é que eu posso te falar assim. É muito detalhe. Mas segue a mesma pegada, né? História de matadores, né? História de matadores, histórias de brigas de quadrilhas de políticos e Baixada Fluminense. Brasilzão, misticismo, 38 na cabeça, essas coisas todas. E dieselpunk. É o Ciriloverso mais uma vez. É o Ciriloverso. E também tô trabalhando esse um pouquinho mais paralelo, num outro romance um pouquinho mais curto, sobre ditadura militar e magia. Então, tô pegando aqueles grupos que existiam na época que combatiam a ditadura, tratando se um desses grupos, na verdade, fosse um grupo de feiticeiro, de bruxo, estivesse lidando com a ditadura num plano diferente dos outros grupos. Mais ou menos isso. Muito bom. Cirilo, diz aí suas redes sociais, o pessoal te encontrar aí na internet. Então, eu sou muito original, então minhas redes sociais todas são meu nome mesmo. Cirilo S. Lemos ou Cirilo SL, no caso do Twitter. No Cirilo você me encontra mais coisas sobre o processo do que eu faço, o que eu escrevo, ou ideia aleatória, você encontra no Instagram no Ciriloverso. @Ciriloverso. @Ciriloverso. Então lá que é mais fácil de você me encontrar. E no Twitter é Cirilo SL, só isso. Muito bem. Mais um episódio de Imaginários, falando aí do que o brasileiro gosta de imaginar. E a gente tá sempre aqui, né? É às segundas-feiras, quinzenalmente, falando sobre fantasia, ficção científica e terror. E esse foi mais um Imaginários. Muito obrigado, Cirilo. Muito obrigado, Eric. E valeu você que está ouvindo. Você que está ouvindo o podcast Imaginários. A editora Draco precisa da sua ajuda para o financiamento coletivo da série História do Dinheiro, de Antônio Luiz MC Costa. Os 3 livros reúnem as principais informações que você precisa saber sobre preços de produtos, taxa de câmbio entre moedas e as transformações da grana pelo tempo. É uma obra imperdível para os amantes de história. Para colaborar e garantir a sua cópia, basta visitar www.catarse.me/dinheiro. Recado dado, vai lá e garante logo o seu. Valeu!